As mulheres se perdem dentre os seus sentimentos, pensamentos, turbilhão de emoções por não saberem reconhecer. A nossa visão sobre o feminino, ela ainda é muito limitada. Existem muitas figuras arquetípicas em nós. E o fato de nós entendermos isso torna mais fácil até mesmo o nosso processo do autoconhecimento, porque assim nós conseguimos transitar entre os diferentes arquétipos e entender melhor as nossas personalidades e, claro, também os nossos desafios. Cada arquétipo tem o seu lado luz e o seu lado sombra. Então, nós conseguimos identificar o lado luz e o lado sombra desse arquétipo que nós estamos experimentando naquele momento. O tempo todo nós estamos vivenciando a energia de um arquétipo. Por exemplo, algumas mães não conseguem ser profissional. Ela é mãe o tempo integral e ela esquece que ela também é mulher. Ela esquece que ela também é profissional. Ou, por exemplo, a mulher guerreira que não consegue baixar a guarda. Isso acontece sempre que nós estamos presas, agarradas em um dos arquétipos e nós não conseguimos transitar entre eles. Porque se nós temos a energia de todos os arquétipos, nós precisamos transitar, eu digo dançar, entre todas essas energias de uma forma harmônica. Quando nós não conseguimos fazer isso, significa que nós estamos presas, agarradas em um arquétipo, um ou mais arquétipo. E normalmente, quando isso acontece, nós vivenciamos o lado sombra desses arquétipos e acabamos não conseguindo trazer o lado luz dos outros arquétipos. Algumas vezes nós podemos nos sentir inadequadas, não merecedoras, sentir medos, nos sentirmos insatisfeitas no relacionamento, e na verdade nós não estamos sabendo como reconhecer que nós estamos apenas apegadas em um arquétipo, em uma personalidade. Ou seja, nós estamos vivendo o lado sombra desse arquétipo. E todos nós temos um pouco de cada arquétipo. Todas as mulheres e todos os homens têm um pouco de cada deusa arquetípica também. Só que algumas delas nos representam mais do que outras. E exatamente está o segredo. Aí, saber reconhecer isso, para que a gente não se apegue, para que a gente não mergulhe no lado sombra, vivendo o lado sombra. A mulher Atena é aquela que consegue conversar sobre diferentes assuntos. Ela tem inteligência, ela tem estratégia, ela tem conhecimento, ela transita em diferentes assuntos. Ela se permite. É o que eu sempre falo e eu sugiro. Ela se permite aprender coisas novas para que assim ela aumente o seu repertório de conhecimento. Estar no lado sombra da mulher Atena é quando você resolve os problemas do dia a dia com lógica e clareza, você consegue planejar o que você precisa fazer, você sabe exatamente como organizar as coisas sem se perder no processo. Isso é um lado luz, mas pode ser um lado sombra quando você excede, quando você vai para o lado do controle. Quando você está muito na Atena, tudo vira briga. Você passa a interpretar tudo a ponto de faca. Tudo é disputa, tudo é pesado, porque ela deixa pesado. Então, aquilo que era para ser uma organização lógica e clara de um problema se torna pesado. Aquilo que era para ser um planejamento sobre o que precisa ser feito pode se tornar até mesmo um excesso de controle, porque é o extremo. A sombra é o extremo. Tudo fica pesado quando você está no lado sombra da Atena. É quando você tenta controlar tudo, você sente que se você não fizer as coisas, nada vai sair direito. A tua mente está sempre acelerada e isso te deixa cansada e te distancia das tuas emoções. Parece que você vive no piloto automático, né? E aí nós achamos que a vida está contra nós. Nós tensionamos o nosso corpo, nós criamos resistências no nosso corpo sutil, no nosso corpo físico, nós temos dificuldade de se abrir e isso afeta, inclusive, o nosso ciclo menstrual, inclusive para quem não menstrua. As mulheres Atena, elas normalmente são mais sérias, porque elas não conseguem soltar a armadura. Elas têm dificuldade de sorrir, elas não acham graça. Normalmente, inclusive, é viciada em trabalho. E muitas vezes a mulher Atena vira a heroína, só que a heroína adoece. Nós já sabemos isso dentro do círculo sagrado, nós estudamos o conto da pele de foca e nós já sabemos que nós não podemos ser heroínas o tempo todo, porque senão nós adoecemos, nós definhamos e nós entregamos a nossa pele de foca. E a mulher Atena, ela vai ficando cada vez mais retida dentro dela mesma, dentro da armadura que ela usa. Ela se desconecta das emoções para ficar no mental.
E quando você faz isso, o que acontece? Enxaqueca, problemas nos ovários, falta de menstruação. Na maioria das vezes, a única coisa que para uma mulher a Atena é o desconforto físico, porque ela não tem o hábito de se olhar, se não for através do adoecimento. Ela não tem contato com os seus sentimentos. Ela nem percebe se ela está feliz, triste, se o corpo está dando sinais de cansaço. E é muito comum as mulheres atenas não lembrarem da sua infância, porque fica guardado, fechado, soterrado nas armaduras dela. Ela incorpora a adulta e segue a vida. Será que você está sendo a mulher Atena? O lado luz? O lado sombra? Na sociedade em que nós vivemos, acessar o lado sombra, acessar e viver o lado sombra da Atena é muito mais comum e fácil do que se imagina. E isso traz muitos adoecimentos, como eu falei aqui. As meninas do Círculo Sagrado já participaram de reprogramações para trazer o equilíbrio dessa deusa em nós, para equilibrar o lado luz, equilibrar o lado sombra, para disfarçar, para tirar, para amenizar o lado sombra e evidenciar o lado luz dessa deusa, também dessa deusa. Nós estudamos e reprogramamos as 7 principais deusas. E aqui fica o meu convite para você. Para que você também venha fazer parte do Círculo Sagrado, um encontro somente de mulheres, um projeto somente de mulheres, onde nós estudamos as deusas, entre outros assuntos relacionados à energia feminina, e onde você realiza reprogramações também para o equilíbrio da energia dessas deusas em você. Eu vou deixar mais informações na legenda e nós ficaremos imensamente felizes em te acolher no nosso círculo sagrado, na nossa família de almas.